E aí, galera? E um tiroteio assustador no Aeroporto Internacional de São Paulo. Após o assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, um empresário ligado ao PCC, o clima de tensão e medo toma conta da cidade. Com esse crime, as consequências que afetam a segurança pública e a luta contra o crime organizado se tornam tema central de discussões. Fiquem aí até o final do vídeo que vamos te mostrar e explicar todos esses fatos com vários detalhes, trazendo uma visão clara sobre a realidade que muitos enfrentam e a verdade que querem esconder e deixar por isso mesmo. Um tiroteio profundamente perturbador ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, resultando na morte de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Este incidente, que deixou marcas na história do crime em São Paulo, não apenas impactou os envolvidos, mas também causou um alvoroço nas autoridades locais e na população em geral. Gritzbach, de 38 anos, foi atingido em um atentado que parece ter sido meticulosamente planejado, indicando a natureza impiedosa do crime organizado que opera na região. O crime, que despertou grande atenção da mídia, aconteceu em plena luz do dia, por volta das 16 horas, na entrada do Terminal 2 do aeroporto, um local de intenso movimento, onde passageiros entram e saem em constante fluxo. A polícia, ao chegar ao local, imediatamente iniciou uma investigação, tratando o evento como uma execução, dada a documentação e a natureza do atentado. O que se tornou evidente foi que Gritzbach não era um homem comum. Ele estava profundamente imerso nas atividades da facção criminosa PCC, um dos grupos mais temidos e poderosos do Brasil. Este indivíduo, com sua trajetória envolta em mistérios e crimes, já havia atraído a atenção das autoridades por ser um delator. Ele fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo, onde revelou esquemas complexos de lavagem de dinheiro e extorsão envolvendo até policiais civis, algo que é extremamente raro e perigoso no Brasil. Conforme a ocorrência foi se desenrolando, a Polícia Militar confirmou que muitos disparos foram ouvidos no Terminal 2. De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, os tiros foram disparados utilizando fuzis, um tipo de armamento que não apenas demonstra a gravidade da situação, mas também a audácia dos criminosos, que se sentem à vontade para agir em um local tão público. Gritzbach foi encontrado caído do lado de fora do terminal, em uma área de alta circulação de passageiros, o que levantou questões sobre a segurança do local e a eficácia das medidas que deveriam proteger os cidadãos. Além de Gritzbach, outras 3 pessoas também foram atingidas durante o tiroteio. 2 homens foram imediatamente levados ao Hospital Geral de Guarulhos, onde um deles precisou se submeter a uma cirurgia devido a uma grave perfuração no tórax, indicando a gravidade dos ferimentos. O segundo homem foi baleado na mão, e felizmente a sua situação era menos crítica. Uma mulher, que estava nas proximidades e também foi atingida, sofreu lesões leves no abdômen e, apesar do susto, não precisou ser hospitalizada, recebendo atendimento médico no local. Essa série de feridos, embora não fatal para todos, ilustra a natureza descontrolada e perigosa do ataque. De acordo com as investigações que se seguiram, a polícia descobriu que Gritzbach estava voltando de uma viagem a Goiás, acompanhado por sua namorada. O ataque ocorreu em um momento vulnerável para ele, assim que pisou do lado de fora do aeroporto. Ele aguardava ser buscado pelo filho, que havia chegado ao aeroporto junto com um dos seguranças. No entanto, durante o trajeto para a entrada do terminal, o carro em que estavam seus seguranças teve um problema mecânico e quebrou. Nesse cenário, 3 seguranças permaneceram com o carro, enquanto um desceu para acompanhar Gritzbach e seu filho. Tragicamente, foi nesse exato momento que o tiroteio irrompeu, transformando o que deveria ser um reencontro familiar em um evento de violência e luto. A ação dos atiradores foi rápida e decisiva, e todos os seguranças envolvidos foram identificados e rapidamente colocados na lista para serem interrogados na delegacia do aeroporto. A namorada de Gritzbach, por sua vez, está sob proteção policial, dada a vulnerabilidade potencial dela em relação a possíveis ameaças. Responsável pela coordenação das investigações acerca desse lamentável episódio, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP,
junto com a Delegacia de Turismo, está se empenhando para esclarecer todos os aspectos envolvidos no crime. É relevante destacar que, apesar de o crime ter ocorrido em um aeroporto, normalmente jurisdição da Polícia Federal, a área externa de embarque e desembarque é de responsabilidade da Polícia Local de São Paulo. O Ministério Público também está prestando uma atenção especial ao caso, dada a complexidade do envolvimento de Gritzbach com a delação premiada e toda a rede de crime organizada da qual fazia parte. As autoridades estão convencidas de que o crime cometido foi uma ação deliberada planejada pela facção criminosa. Informações preliminares sugerem fortemente que a execução de Gritzbach foi motivada por uma necessidade de vingança, uma vez que ele se tornou um alvo após suas declarações contra integrantes do PCC. Isso levanta questões sombrias sobre os limites que essas facções estão dispostas a cruzar para silenciar aqueles que ameaçam sua existência ou segurança. Durante a investigação, um carro que teria sido utilizado pelos atiradores foi encontrado a aproximadamente 5 quilômetros do aeroporto, e sobre o veículo havia evidências que indicavam um sofisticado plano de fuga. O carro continha um colete balístico, bem como cápsulas de fuzil, o que indica que o crime estava meticulosamente planejado com um alto nível de detalhes e crueldade. Um vídeo exclusivo recuperado das câmeras de segurança do local revela a dinâmica do tiroteio, com os indivíduos disparando em plena luz do dia, sem qualquer temor das consequências. Este fato ressalta a audácia dos criminosos e a precariedade da segurança em áreas públicas. O carro preto, utilizado como meio de fuga pelos atiradores, foi devidamente registrado por um policial, responsável por salvaguardar a cena do crime e garantir a coleta de evidências. Dentro do veículo, além dos coletes, foram encontradas várias munições de fuzil, confirmando a gravidade do ataque. A análise do crime sugere que as ações dos atiradores foram claramente planejadas, com uma rota de fuga premeditadamente definida. O veículo foi finalmente localizado em uma área em Cumbica, a cerca de 6 quilômetros do aeroporto, e abandonado na direção da zona norte de São Paulo ou possivelmente em Mairiporã, como indicam os primeiros relatos da polícia. Informações coletadas sugerem que os criminosos estavam tentando se refugiar em uma região que lhes proporcionasse maior segurança, como a Fernão Dias ou a zona norte da capital. Essas informações foram confirmadas pela Polícia Militar, que começou a rastrear o veículo em questão. O fato de o carro ter sido abandonado nas proximidades do local do crime sugere que houve um planejamento detalhado envolvendo os criminosos, que trocaram de carro logo após o ataque, na tentativa de se desvincular rapidamente do crime e se dispersem na cidade. Essa habilidade em alimentação e logística é característica de operações realizadas pelas facções criminosas no Brasil, mostrando o quanto tais organizações estão bem estruturadas. Gritzbach, que era um delator de integrantes do PCC para o Ministério Público de São Paulo, foi assassinado na entrada do terminal, conforme documentos da polícia. Como mencionado, ele era acusado de ter mandado matar 2 pessoas ligadas a essa facção criminosa e se tornou um alvo em um crime que a polícia acredita ser uma queima de arquivo para silenciá-lo e eliminar qualquer ameaça que ele representasse. A dimensão do ataque foi um choque para muitos, pois ocorreu no centro de um espaço público onde pessoas circulam livremente. Para a polícia, a responsabilidade não é apenas de encontrar os culpados, mas também de garantir a segurança da população e reavaliar as táticas empregadas para lidar com o crime organizado. Isso inclui a necessidade de garantir que eventos do legal e ético. Em fevereiro deste ano, Gritzbach participou de uma entrevista com o jornalista Roberto Cabrini, onde falou sobre seu impressionante enriquecimento de pelo menos 6 milhões de reais em apenas um ano. Esse destaque de sua vida rapidamente levantou suspeitas sobre sua ligação com a lavagem de dinheiro do PCC. Durante a entrevista, ele se defendeu energicamente, alegando não ter nenhuma conexão com a facção e ressaltou que não tinha planos de cometer ou incentivar mortes, o que os investigadores consideram uma declaração contraditória dado seu histórico. Vale mencionar que Gritzbach havia sido preso em uma ocasião anterior,
mas conseguiu sua liberdade sob a acusação de homicídios e lavagem de dinheiro. As complicações e os desafios legais pelos quais ele passou apenas se acumularam ao longo do tempo. A morte de Gritzbach está atualmente sob investigação pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil, enquanto o aeroporto continua a operar normalmente, embora a segurança tenha sido elevada em razão do crime brutal. Uma análise mais detalhada revela que Gritzbach viveu permanentemente sob um estado de alerta. Ele estava envolvido em um complicado jogo de gato e rato com o crime organizado, acusado de mandar executar pelo menos 2 pessoas, o que complicou ainda mais sua situação. A vida dele se transformou em um verdadeiro labirinto de violência e temor constante, refletindo a realidade de muitos que cruzam caminhos com o crime organizado. O empresário residia em um luxuoso apartamento, avaliado em cerca de 10 a 12 milhões de reais, levando uma vida de ostentação sem limites. Contudo, essa realidade se desfez drasticamente quando seu nome passou a estampar páginas policiais, ilustrando o quanto a fama pode rapidamente se transformar em infâmia. Acusado de ser mandante de homicídios, Gritzbach se viu no centro de uma narrativa que mistura negócios legítimos com crime. Gritzbach é acusado de fazer parte de um esquema de dupla execução, que envolveu o assassinato de Anselmo Beth e Santa Fausta, ambos ligados ao primeiro comando da capital, PCC. Ele firmemente nega qualquer envolvimento no crime organizado, apresentando-se como um simples corretor de imóveis que apenas mediava a compra e venda de propriedades. No entanto, a narrativa que o cerca é muito mais complexa do que ele tentou demonstrar ao se distanciar da imagem de criminoso. As investigações revelaram que Gritzbach estava profundamente envolvido em transações imobiliárias que frequentemente levantavam suspeitas. Relatos indicam que ele tinha relações comerciais com sujeitos de alta periculosidade, como Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, e outros indivíduos diretamente ligados ao PCC. O entrelaçamento de suas atividades no mercado imobiliário com personagens renegados do crime cria um ambiente em que a verdade é muitas vezes distorcida e as linhas entre o certo e o errado se tornam nebulosas. As mortes de Anselmo e seu motorista ocorreram em um cenário de acertos de contas dentro da organização criminosa, um ciclo interminável de violência e retaliações. Gritzbach encontrou-se com Anselmo apenas um dia antes do crime, o que despertou a atenção das autoridades, que o colocaram como um potencial suspeito. Essa conexão, além de ser meramente circunstancial, lançou uma sombra sobre a inocência que ele tentava afirmar. Agora, com os desdobramentos do caso, Gritzbach alega querer retomar sua vida e provar sua inocência, sustentando que sua proximidade com indivíduos ligados ao crime não representa envolvimento direto. No entanto, a narrativa que o cerca se complica com a evidência de que ele poderia ter sido o alvo de um plano para eliminá-lo, evidenciando a vulnerabilidade em que muitos delatores se encontram. A luta deles pela sobrevivência em um ambiente tão hostil espelha a complexidade das relações envolvidas no crime organizado e como isso pode impactar suas vidas de maneira indelével. As autoridades atuais avaliam que Gritzbach pode ser um alvo em potencial, e a continuidade das investigações suscita questões sobre sua verdadeira relação com a facção criminosa. Com o tempo, o desfecho desse caso se tornará um elemento crucial para entender as dinâmicas do crime organizado no Brasil, assim como os desafios que as forças de segurança enfrentam para restaurar a ordem em meio ao caos. E aí, galera? O que vocês acharam desses fatos sobre o tiroteio no aeroporto de São Paulo? Bora botar lenha nessa discussão. Eu quero saber da tua opinião através dos comentários. Você acha que as delações premiadas realmente protegem os que colaboram com a justiça? Como isso nos afeta em termos de segurança? Mas antes de comentar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like nesse vídeo.